Tabela periódica, história e evolução. Origem. A origem da tabela periódica ocorreu no início do século XIX, por volta do ano de 1829, quando os químicos da época decidiram propor formas de organização dos elementos químicos conhecidos até então. Antoine Lavoisier ordenou e sistematizou um conjunto de observações e hipóteses que deu origem à química científica. Publicou em 1789 o Tratado Elementar da Química. Construiu uma tabela com 32 elementos. Tríades de Dobereiner. Organizou os elementos por ordem crescente de massa atômica. Verificou que os elementos apresentavam propriedades químicas semelhantes. Formou grupos de 3 elementos, tríades. Contudo, seus elementos foram lítio, sódio e potássio. Tian-Courtois, em 1862, disposição dos elementos numa espiral traçada nas paredes de um cilindro, por ordem crescente de massas atômicas. Por causa desta distribuição, deu-se o nome de parafuso telúrico ou caracol de Tian-Courtois. John Newlands agrupou os elementos em 7 grupos de 7 elementos, por ordem crescente de suas massas atômicas. Estabeleceu uma relação entre as propriedades dos elementos e a sua massa atômica. O 8º elemento é uma espécie de repetição do primeiro, como a 8ª nota de uma oitava de uma música. Mendeleev, em 1869, organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais. Henri Moseley, em 1913, Moseley montou a tabela periódica nos padrões que conhecemos hoje em dia, a partir da tabela proposta por Mendeleev. Organizou os elementos em ordem crescente de número atômico, manteve a organização em colunas horizontais e verticais. Posicionou os elementos de mesmas características químicas nas mesmas colunas verticais. Quando os elementos químicos são agrupados por ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição periódica de várias das suas propriedades. Glenn-Seaborg descobriu todos os elementos transurânicos do número atômico 94 até o 102. Reconfigurou a tabela periódica, colocando a série de actinídeos debaixo da série dos lantanídeos. Tabela periódica. Os elementos encontram-se ordenados por ordem crescente dos seus números atômicos. Os elementos de uma mesma coluna da tabela periódica pertencem à mesma família e formam um grupo. As propriedades físicas e o comportamento químico dos elementos de um dado grupo são análogos. Os elementos que se encontram numa mesma linha horizontal constituem um período. A variação das propriedades dos elementos de um dado período processa-se de uma mesma maneira regular. As famílias. Propriedades dos metais. Maleáveis, alteram a forma. Dúcteis, podem ser estirados. São bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade e apresentam brilho. Grupo 1. Metais alcalinos. Apresentam brilho metálico, oxidam-se facilmente na presença de oxigênio, têm boa condutabilidade térmica e elétrica. São muito reativos com a água, originando soluções básicas. Apresentam apenas um elétron de valência. Tendem a formar íons monopositivos, pois nas reações cedem um elétron. A reatividade e o caráter metálico dos elementos tendem a aumentar ao longo do grupo. Grupo 2. Metais alcalino-terrosos. Apresentam um brilho metálico, oxidam-se fácil na presença de oxigênio. São também muito reativos com a água, originando soluções básicas. Apresentam 2 elétrons de valência. Tendem a formar íons biopositivos, pois nas reações cedem 2 elétrons. A reatividade e o caráter metálico tendem a aumentar ao longo do grupo. Grupo 17. Halogênios. Isoladamente são perigosos, tóxicos. Apresentam 7 elétrons de valência. Tendem a formar íons mononegativos, pois nas reações captam um elétron. De um modo geral, a reatividade e o caráter não metálico diminuem ao longo do grupo. Grupo 18. Gases nobres. A temperatura ambiente são gases.
São quimicamente inativos, daí serem também designados gases inertes. Todos os elementos, à exceção do hélio, possuem 8 elétrons de valência. São elementos muito estáveis. Tabela periódica. A maior parte dos elementos são metálicos. Existem apenas 17 elementos não metálicos e 8 semimetálicos. A localização dos elementos na tabela periódica é feita através da configuração eletrônica dos átomos dos elementos no estado fundamental. Na tabela periódica podem distinguir-se elementos representativos, bloco S e bloco P, metais de transição, bloco D, lantanídeos e actinídeos, bloco E. Tabela periódica. Tabela periódica dos elementos.